Bom dia, irmãos queridos, neste quarto domingo de Advento, dia 21 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois do 18 ao 21 e por último 24. José, esposo de Maria, pai de Jesus. Vale a pena hoje refletir sobre essas palavras, esposo e pai. Em que sentido José era esposo de Maria? Porque Deus quis dar um esposo para a mãe do Salvador? Nos evangelhos da infância de Jesus, tanto é clara a virgindade de Maria, quanto é claro que Maria e José são esposos. José recebeu o chamado a criar, com Maria, aquele clima de amor terno que gerou a personalidade de Jesus, na mais pura castidade, na mais terna afetuosidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos a nossa meditação hoje com um trecho da carta apostólica de Papa Francisco. Patris Corde, coração de Pai, que quer apresentar ao mundo, com renovado vigor, a figura de São José para festejar os 150 anos da proclamação desse santo como padroeiro da Igreja Universal. Iremos utilizar o ponto 7, ponto final que tem como título José, Pai na Sombra, e que bem comenta o trecho do Evangelho de hoje. Eis o que diz Papa Francisco. Não se nasce pai, torna-se tal. E ninguém se torna pai apenas porque colocou no mundo um filho, mas porque cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida dos outros, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua a atual advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesses 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder dizer o mesmo que o apóstolo: Fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos Gálatas disse: Meus filhos, porque sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme em vós. O mesmo, acrescentamos nós, poderia dizer quem está à frente de um grupo de evangelização ou de uma casa de acolhida. Continua nosso Papa Francisco. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções,
de liberdade, de se lançar na vida. Papa Bento XVI assim se expressou sobre essa encíclica de Papa Francisco. Estou particularmente satisfeito com o fato de que o Papa Francisco tenha chamado a atenção dos fiéis para São José. Li com especial gratidão e sincera aprovação a carta apostólica Patris Corde, que o Santo Padre publicou por ocasião da elevação de São José a Santo Padroeiro Universal da Igreja, há 150 anos. Considero que esse trecho deve ser lido e considerado repetidamente pelos fiéis, contribuindo assim para a purificação e para o aprofundamento da nossa veneração dos santos em geral e de São José em particular. O silêncio dele, na verdade, é a sua mensagem. Ele expressa o sim que assumiu na sua união com Maria e, portanto, com Jesus. Papa Bento XVI confessa que desde a infância conheceu e se afeiçoou a esse santo. Assim sintetiza o jornal Aletheia. O Papa Emérito contou que a sua família mantinha uma forte tradição de celebrar o dia de São José, no dia 19 de março, como uma data festiva. A família preparava um café da manhã especial, com grãos de café moídos na hora, algo que a família não tinha condições de fazer todos os dias. O pai do futuro Papa, aliás, era um grande apreciador de café. Nessa ocasião, havia até uma toalha de mesa especialmente dedicada ao santo esposo de Nossa Senhora. A mãe de Joseph, José Ratzinger, também preparava um bolo com glacê nesta data. Por fim, a mesa era adornada com a flor do início da primavera, no hemisfério norte. Não custa lembrar que um símbolo especial de São José é justamente uma flor, o lírio branco da pureza. São João Paulo II, Papa, escreveu páginas lindas sobre São José. Assim ele diz: O homem justo de Nazaré, José, possui as características bem claras do esposo. O evangelista fala de Maria como de uma virgem desposada com um homem, chamado José. Antes de começar a realizar-se o mistério escondido desde todos os séculos em Deus, os evangelhos põem diante de nós a imagem do esposo e da esposa. São João Paulo II afirmava que a partir do Evangelho podemos entender que José é verdadeiro pai, mesmo se não ofereceu seus cromossomas físicos para Jesus. José exerce uma paternidade para com Jesus de várias formas, sublinha o Papa João Paulo II. Foi José que deu o nome a Jesus, como fala claramente o Evangelho de hoje. Isso significava plena paternidade para os israelitas, porque era o pai que dava o nome e assegurava a ligação com a linhagem de Davi, como fala o Evangelho. Foi José que deu o amor paterno que Maria não podia dar. No Brasil se diz: mãe não é quem faz, mas quem cria. O mesmo se poderia dizer do pai. Pai não é quem faz, mas quem cria. José é o único testemunho ocular do nascimento de Jesus na gruta de Belém, junto a Maria. E sabemos quanto é importante na Bíblia ser testemunho ocular. Foi José que levou o menino Jesus para a circuncisão. Diz João Paulo II: sendo a circuncisão de um filho o primeiro dever religioso do pai, José, com esta cerimônia, exercitou um seu direito e dever em relação a Jesus. José se demonstrou verdadeiro pai
também na apresentação de Jesus ao templo. Esta cerimônia, referida por São Lucas, incluía o resgate do primogênito com 2 pombinhas. O resgate do primogênito é um outro dever do pai, que é cumprido por José. Ele salva Jesus e Maria das mãos do cruel Herodes, fugindo para o Egito sem perder um segundo, como o anjo lhe havia dito. José foi um verdadeiro pai que deu o amor paterno, deu a força da masculinidade para Jesus. Para compreender bem tudo isso, pense em como Jesus chamava o Pai do céu, Abá. Pois é, essa era a palavra que as crianças judias usavam para chamar seu próprio pai carnal. A experiência com José foi tão forte que Jesus chama Deus do mesmo modo que chamava seu pai José, Abá. José tinha o dom claro da virilidade e da fortaleza. É possível ver isso a partir do seu comportamento silencioso, mas decidido. Quando precisou partir para o Egito, para proteger Maria e Jesus do cruel Herodes, José não hesitou. Levantou de madrugada, acordou Maria, que ajeitou Jesus, enquanto José preparava o necessário para a viagem, e antes que amanhecesse o dia, já estavam viajando. Se José não tivesse sido tão ágil, tão corajoso, Jesus teria sucumbido pela espada do soldado de Herodes antes de começar a sua missão. O Evangelho chama José de homem justo. O que é um homem justo? Para os judeus, ser homem justo significava ser fiel à aliança com Deus, ao pacto com Deus, ser homem correto, coerente, praticante da lei, homem de oração, de devoção, de amor a Deus, homem santo, diríamos nós hoje, homem santo capaz de um amor autêntico para Maria. José não era escravo de seus instintos, de suas paixões, mas tinha um grande autodomínio. Soube respeitar Maria a vida inteira, permitindo e protegendo seu voto secreto com Deus. Era um verdadeiro homem como a Bíblia quer, como Deus quer. Um homem de valor, um trabalhador respeitado que soube formar seu filho como um bom profissional, um carpinteiro, filho de carpinteiro. José ensinou a Jesus um trabalho, lhe ensinou a ser homem. Jesus não era preguiçoso, isso lhe foi ensinado por José, que, como bom pai de família, sempre providenciou alimento e segurança à Sagrada Família, até no exílio. Jesus não era desmiolado, mas sabia trabalhar a madeira e entendia de construção. Fez isso por quase 20 anos. Jesus não era efeminado, mas tinha os fortes músculos de um carpinteiro e as mãos calejadas, típica do marceneiro. Basta ver o Santo Sudário. Jesus era forte e decidido. Basta ler o Evangelho e seus discursos. Repetimos que Maria deu a vida a Jesus, o criou, mas não podia dar o que somente um homem pode dar, a masculinidade, a fonte masculina do amor. Todos nós homens podemos pedir a São José que nos ajude a ser homens justos, viris, santos, homens fortes, capazes de autodomínio, capazes de trabalho sério, capazes de sustentar a família que Deus nos doa, espiritual ou física. E as mulheres, nossas irmãs, rezem por isso, rezem por nós. Valorizem a vocação da masculinidade que elas nunca poderão oferecer, porque oferecem a feminilidade e a maternidade.
E agora vamos ler novamente o trecho que a liturgia nos propõe nessa festa maravilhosa. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e nos movem à conversão. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a crescer nos braços de José, segundo o seu exemplo de bom e silencioso trabalhador, fiel até o fim à vontade de Deus, sem nunca negar nada a Deus. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Vamos, enfim, concluir orando juntos a famosa oração de São José. Afastai de nós, ó Pai amadíssimo, esta peste de erros e de vícios. Assisti-nos propícios do céu, nesta luta contra o poder das trevas. E assim como outrora livrastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim hoje defendei a Santa Igreja de Deus, das ciladas do inimigo e de todas as adversidades. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Com coração de pai, assim José amou Jesus. Com coração de esposo, guardou Maria toda em Deus. Como o Senhor Deus fez com Israel, assim José ensinou Jesus a andar. Em ti, José, tocamos a ternura do Pai. Em ti, José, tocamos o Pai. Ó São José, fiel protetor, a ti consagramos as nossas vidas, guardião do Redentor. Ó São José, amigo de Deus, no teu silêncio e escondimento, vences as tramas do mal. Ó São José, fiel protetor, a ti consagramos as nossas vidas, guardião do Redentor. Ó São José, amigo de Deus, no teu silêncio e escondimento, vences as tramas do mal. E quem poderá dizer que tenha implorado teu auxílio e não tenha sido por vós, ó São José, socorrido? Ó São José, fiel protetor, a ti consagramos as nossas vidas, guardião do Redentor. Ó São José, amigo de Deus, no teu silêncio e escondimento, vences as tramas do mal. No teu silêncio e escondimento, vences as tramas do